Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Agradeço ao Coletivo Educatio pela oportunidade de mediar mais esse encontro de educação e sociedade. E hoje, para abordarmos o tema Novo Ensino Médio e seus impactos sobre a formação dos jovens brasileiros, nós temos como convidados a psicóloga clínica e neuropsicóloga Andréa Araújo, orientadora vocacional e orientadora profissional, a professora Fernanda Miranda, pedagoga especialista em História, Cultura e Sociedade, a professora Luma Lemos Nogueira, pedagoga especialista em alfabetização, letramento e metodologias, e o professor Antônio Gandini, doutor em educação, professor universitário e diretor de escolas da rede pública. A atual reforma do ensino médio, expressa na Lei 13.415 de 2017, promoveu alterações radicais na proposta da Lei de Diretrizes e Bases. Com a reforma do ensino médio, o ensino médio passa a ser composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos. O documento fala também sobre a formação profissional e determina que, a critério dos sistemas de ensino, a escola ofertará a formação com ênfase técnica e profissional. Todas essas mudanças, elas têm como justificativa a baixa qualidade do ensino ofertado no país e a necessidade de torná-lo mais atrativo aos alunos do ensino médio, à juventude. Este é o cenário. E para começar a nossa conversa sobre essas juventudes, né? Quem são esses jovens? O que eles querem? O que eles pensam? Nós vamos começar conversando com a nossa convidada, Andréa Araújo, que vai falar um pouco mais, né, sobre o que é ser jovem no Brasil. Quais são as características dessas juventudes? Passo a palavra agora para a Andréa. Bem-vinda, Andréa. Obrigada, bom dia, meninas e meninos. É um prazer, eu acho muito legal essa conversa, obrigada por vocês terem me convidado. E eu acho muito bacana também ser uma conversa plural, né, com vários agentes da sociedade, pessoa que está envolvida na educação. E a minha prática, ela é clínica, né, ela é totalmente clínica, ela é de consultório. Então, é uma visão, é um recorte, né, de uma visão que é clínica, né. A Helena e eu, a gente estava conversando durante a semana a respeito da live, e a gente está falando justamente porque o Brasil não tem uma uniformidade na questão do que é ser jovem, né? Então, a gente preferiu adotar o termo juventudes, né, no plural, porque dá uma dimensão maior, né, num país de dimensão continental, como o Brasil tem, do que são os jovens brasileiros, mas dentro de recortes. Então, assim, quando a gente fala em juventude, a gente está falando no plural de juventudes que passam por diferentes recortes. Então, por exemplo, a gente vai estar falando de regiões, né? Depois, um pouco mais abaixo, os territórios. Então, você pode estar no Sudeste e estar dentro de um território específico. Depois nós temos um outro recorte, que é de classes sociais, de etnias, de gênero, né? Então, assim, a juventude, ela vai assumindo aspectos culturais regionais. E, por fim, né, num recorte talvez último, tem a questão da educação, que ela é individual, né? E nem todos recebem o mesmo tipo de educação, né, familiar. Claro que nós temos valores que são universais, mas ainda assim as famílias, né, que são educadoras, em última instância, elas possuem valores que são valores familiares, como valores individuais que são repassados para esses jovens. Então, não dá para colocar o jovem brasileiro dentro de um pacote, né, de uma caixinha, e achar que todo mundo está inserido ali. A gente sempre tem que olhar um pouco da onde esse jovem qual classe social que ele está inserido, qual é a formação, às vezes, cultural, bagagem cultural que a família traz, que isso tem um impacto muito grande na formação da individualidade do jovem, né? E claro que todos eles, dependendo da faixa etária, eles vão convergir para algum ponto, né?
e todos eles vão convergir de fato, às vezes devido a exigências que são meio que comuns para todos devido à faixa etária. Talvez na faixa etária eles acabam assim convergindo para algum ponto em comum. O que a gente precisa pensar é que esse jovem hoje, independente de onde ele estiver, ele vai estar passando por um processo adaptativo. Com a questão da pandemia, né, os processos adaptativos que já seriam naturais, né, para as pessoas, para crianças, adolescentes e jovens, esses processos que já seriam de uma adaptação natural, eles ainda agora carregam em si mais desafios, né? Então, o que acontece aí? Nós temos grandes períodos de adaptação no desenvolvimento humano. O primeiro grande período, que é olhado hoje com muita atenção, tanto pela escola como pela psicologia, né? É a primeira infância, que é um período importante de desenvolvimento humano, né? Que nós sabemos que muitas questões formativas, elas vão ocorrer ali, que elas vão impactar a vida depois dessa pessoa, na formação dela, na formação de personalidade, nos ajustes que a vida vai exigir dela, muita coisa, muitos fenômenos vão ocorrer, principalmente na primeira infância. 7, 8 anos já começa a ter outras exigências adaptativas. 12, 13 anos, que é o início da adolescência aí, mais exigências de adaptação. E aí, quando a gente fala do ensino médio, a gente está falando de um jovem aí, imagina, que pode ter entre 14 até 18 anos, desde que ele tenha um desenvolvimento, acredito, normal, né, assim, típico, né, dentro da escola, que ele tenha passado por todas as fases, todos os anos, então ele tem um desenvolvimento típico. Você vai ter um jovem entre 14 e 18 anos que vai estar cumprindo esse ciclo do ensino médio. E aí vem as exigências que são comuns, naturais, que são sociais, na verdade, né, culturais comuns a todos os jovens, como, por exemplo, ele vai ter que definir uma graduação, né? Então, no método convencional, esse jovem muito provavelmente vai passar aí com 17, né, 18 anos por um vestibular. E aí, gente, vem uma coisa que eu acho assim até meio maluca, né? Exigir que alguém com 16, 17 anos defina uma graduação pro resto da vida. Isso gera um peso gigantesco sobre esse adolescente, porque ele ainda é adolescente. E ele tem que escolher uma graduação que vai ser a profissão dele pro resto da vida. Então, você é criança até pouco tempo, você está numa situação. E aí, de repente, exigem que você já descubra uma graduação e comece a imputar isso no jovem, um princípio de realidade. Um princípio de realidade que está ali também incluída a questão da autorresponsabilidade. Então, até agora tua mãe e teu pai cuidou de você, a sua família cuidou de você. A partir de agora, você escolhe uma graduação e essa graduação que vai te sustentar no futuro. Sempre que é muito difícil para jovem adolescente entender o futuro, até porque eu entendo o futuro, eu tenho 44 anos, né? Eu entendo o futuro porque meu futuro é agora, meu futuro chegou, meu futuro é esse daqui. Então, eu entendo esse conceito de futuro porque eu já passei por fases e cheguei até aqui. O jovem adolescente, eles ainda não têm essa dimensão, que a vivência é muito pequena, né? A vivência como pessoa ainda 15, 16 anos, não é tanta vivência assim. E aí eles ficam um pouco perdidos. E por mais que eles, às vezes, digam, olha, eu quero cursar arquitetura, ou eu quero cursar design, ainda assim tem um peso gigantesco, porque paira a dúvida, será que eu estou fazendo a escolha certa? Será que isso é o correto? E são dúvidas que nós adultos também temos, né? Porque a dimensão do jovem é outra. Talvez nós temos mais segurança em fazer escolhas, porque a gente já passou por muitas fases. E o jovem, ele precisa dessa condução do adulto nas escolhas dele. E, querendo ou não, isso foi jogado no colo das escolas, tá bom? É o professor, é a escola que ajuda o jovem a fazer essa transição, passar essa ponte. Então, olha, você vai... E principalmente no ensino médio, né? Você está aqui no primeiro ano, mas no segundo ano você fala mais de vestibulares, no terceiro ano começa a falar muito mais de escolha de graduação,
e você vai ter que fazer essa escolha, e geralmente é o professor que acaba sendo muito mais um condutor, né, nesse processo do jovem. No Brasil, né, a gente tem mais um problema, assim, porque nem todos os jovens eles vão ter acesso a essa escolha, né? Quando a gente fala do novo ensino médio, a gente, pelo menos aqui em São Paulo, tá bom? Aqui em São Paulo tem a escola que ela é profissionalizante. E a escola profissionalizante, ela é cara de São Paulo, porque São Paulo é um chão de fábrica, ainda continua muito com esse espírito de chão de fábrica nas escolas, né? E o ensino profissionalizante, ele já prepara ali o jovem no mercado de trabalho a partir de 14 anos. Então, ingressa no ensino profissionalizante, no ensino médio, e ali, com 17, 18 anos, a ideia é que ele já saia preparado para o mercado de trabalho, o que dificulta, às vezes, esse jovem ingressar em universidades públicas. Geralmente, as escolas técnicas, elas são destinadas aos filhos dos trabalhadores, as classes mais altas, né, classe A, classe B, classes econômicas, não mandam os filhos para as ETECs, por exemplo, né? Eles preparam os filhos em bons colégios para adentrarem as universidades, as boas universidades, né, as universidades de ponta. Então, já existe, a meu ver, tá bom? Uma separação aí inicial daquilo que é destinado para quem, né? Então, existe uma destinação aí para esse jovem, e já muito cedo, é uma conversa que eu tenho com eles muitas vezes, porque eu atendo jovens de diferentes classes sociais, e eu percebo nitidamente essa diferença, que às vezes o jovem que é de uma classe social C, por exemplo, ele está de olho na ETEC, e aí eu falo, olha, de repente a ETEC vai te preparar para um mercado de trabalho com 18 anos, só que vai te impossibilitar estudar mais para uma universidade pública. Então, vamos pensar um pouco nisso, às vezes até um trabalho de esclarecimento e convencimento desses pais, né, sobre o futuro desses jovens. Se fizer essa escolha aqui agora, vai ser esse cenário. Se fizer uma outra escolha, vai ser um outro cenário. E o que eu tenho visto muito na mídia, muitas reportagens também, é que o jovem brasileiro está desanimado. E eu não sei se é verdade, sim ou não, se o jovem está desanimado, mas o que eu percebo nitidamente é que o jovem hoje, que tem aí 14, 15, 16, até 20 anos, um pouco mais, ele cresceu num cenário socioeconômico que ele achou que o Brasil fosse aquilo, né? E eu percebo isso até em jovens de 25 anos, mais ou menos assim, que você cresceu num cenário achando que o Brasil era aquele país legal que você vivia, com várias chances e oportunidades, e você cresceu nisso. E agora tem uma crise econômica que joga o Brasil, não só econômica, né? Econômica, política, social, de valores, né? Enfim, e joga o país 20, 30 anos para trás, e esse jovem não entende muito bem, e novamente uma necessidade de readaptação, ele não se entende muito bem nesse cenário. Eu tenho quantos minutos ainda? 2, né? Estou de olho aqui no relógio, para não extrapolar, tá bom? Tem muita coisa. E esse jovem, ele vai tentando se situar novamente aí, nesse cenário de desafio, sendo que ele foi preparado para um cenário e agora ele encontra outro cenário. Então, não tem como a gente falar do jovem brasileiro em uníssono, tá bom? E eu acho que o que pega muito a questão, além da questão regional, a questão de classe social. As classes sociais mais abastadas, se a carne estiver a R$200, elas continuam comendo carne a R$200. Então, esse jovem, talvez, ele não esteja sentindo tanto o impacto disso que nós estamos conversando, porque a vida dele não mudou tanto. Mas jovens de classe média baixa, ou jovens que realmente são muito pobres, o recorte é completamente diferente. O que eu percebo na juventude não é nem que ela está desanimada, eu acho que ela foi surpreendida. Ela foi surpreendida e agora ela está tentando se readaptar a esse Brasil, que a gente que é mais velho, não sei qual a idade de vocês, que a gente já viu antes, tinha medo disso voltar, infelizmente está aí, essa é a pauta, né? É uma realidade e eles estão tentando se reencontrar novamente. Tá? A professora Fernanda, agora vai falar um pouco mais para a gente sobre essa relação aí
Base Nacional Comum Curricular, né, BNCC, com o novo ensino médio. Qual é a relação, o que é isso, na verdade, que a gente tanto ouve falar, que tantas pessoas elogiam, né? Eu já ouvi até dentro das universidades, grandes elogios à BNCC, eu falo, nossa, será que é tudo isso mesmo? Eu fico pensando aqui. Bom, Fernanda, com você. Oi, bom dia. Obrigada pelo convite. Tá tranquilo me escutar? Então, essa relação da BNCC com o novo ensino médio, na verdade, falar assim se é boa ou ruim, eu acho que não convém, né? Mas a BNCC, ela, para o ensino médio, ela coloca a questão da formação integral do aluno, né? Que eu acho que é a parte principal que a gente tem que destacar. E o Estado de São Paulo, ela, com o seu novo currículo, o currículo paulista, venha seguindo isso, né? Porque, como são documentos norteadores, é a obrigação de segui-los. E o que é essa educação integral? É o físico, o cognitivo e o socioemocional, que é muito destacado, principalmente o socioemocional, ultimamente, dentro das escolas públicas, né? Porque aí vem com um programa com o Inova, que vem a questão do projeto de vida, que é essa busca dessa escolha, desse caminho, né? Quando a Andrea fala que o jovem está perdido, eu também não acredito que ele esteja. Ele pode estar desnorteado, sim, com tanta gama de informação, mas não perdido. Pode estar, né, baqueado pela pandemia, mas não perdido de fato, né? Então, o que é o currículo? Não tem como falar do BNCC e Novo Ensino Médio, porque minha visão do Estado de São Paulo, né? Eu trabalho numa escola do Estado, então o que a gente pauta muito é o currículo em ação, que é o currículo paulista, né? O currículo paulista que segue a BNCC, que a palavra-chave é protagonismo juvenil. O que é esse protagonismo juvenil? É esse jovem ser ativo da sua própria educação, né? Então, quando a gente fala do novo ensino médio, vou falar assim que eu estou por dentro de tudo, porque eu acho que ninguém está, nem quem fez o próprio documento, porque a fase de implementação é uma fase muito complexa e cheia de detalhes, onde muita gente está perdido, né, nessa questão como vai ser, né, essa relação, que eu posso falar assim, do novo ensino médio, a dificuldade desses alunos vai ser na questão de que caminho eu tomar, que é muito difícil de mostrar para esse aluno, né? E como eu posso pôr que está complexo de mostrar para os nossos alunos como vai ser essa escolha, né? Tá muito, como eu posso colocar? Ó, você tem o primeiro ano que você vai ter um leque de opções assim normais, né? Que é a formação geral básica que a gente fala, são os componentes curriculares que a gente já conhece, português, história, matemática, normal, mais o Inova. O Inova é a projeto de vida, eletiva e tecnologia. Então, a gente tem essa gama para o ensino médio no primeiro ano, que é para começar o ensino médio. No segundo ano é onde vai começar os itinerários formativos, né? Então, para a BNCC, o que importa é a formação geral básica e coloca que tem que ter uma formação diversificada, né? Então, o que o Estado de São Paulo fez, que é a formação geral básica, vai ser, acho que a próxima professora vai explicar melhor, né? Que é uma formação desses currículos que a gente do componente que a gente já conhece, mais um Inova. No segundo ano, essa formação geral básica diminui, né? Aumenta os itinerários formativos, né? Com uma quantidade de aulas, que é 20, se eu não me engano, mais o Inova, que é o eletivo, projeto de vida e tecnologia. No terceiro ano, a formação geral básica diminui mais ainda e o itinerário aumenta mais um Inova, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Conforme for passando os anos, o aluno vai ter como seguir os itinerários
E essa escolha não é livre. A gente fala, é uma escolha livre. Não. São itinerários pré-estabelecidos de um leque de cardápio de componentes curriculares. Aí o aluno vai ter que escolher quais são esses, né, essa formação que ele quer. Além disso, tem o novo TEC, né, que é o novo ensino médio com tecnológico, que dentro da unidade dos itinerários, uma das unidades ele escolhe para o ensino técnico, que também é uma quantidade de cursos oferecidos que ele escolhe entre eles, né? Então, fazer o que é esse novo ensino médio e a base curricular comum é pensar a parte que é geral e imposta, colocada pela BNCC, né? E tem que contemplar a formação física, cognitiva e socioemocional do aluno, né? O que é essa parte que a gente fala que é formar a parte física, né, cognitiva, e fazer uma atividade mais elaborada da pesquisa, o aluno tem que buscar mais o conhecimento, fazer esse aluno ser mais autônomo no seu processo de ensino-aprendizagem. Essa é a proposta. Com o novo ensino médio, toda essa atividade que tem nos materiais enviados é justamente isso, é fazer esse aluno, né, fazer atividades que ele busque mais o conhecimento e o professor fique mais como um mediador desse conhecimento. Acho que tem muito mais a se falar, mas eu tenho medo de entrar um pouco na fala da próxima professora, né, de como que é esse novo ensino médio, né, não sei se eu contemplei tudo, né, que é muita coisa, que, como eu falo, eu trabalho no ensino médio, né, antes e depois do novo ensino médio, e esse novo ensino médio, ele é interessante, a sua proposta do papel é interessante, não vou falar, não é interessante, é muito interessante. Quem pensa esses documentos não é pessoa leiga, mas cada escola é sua realidade, cada aluno tem sua realidade. Se ele vai ser bom ou não, a gente só vai entender isso a partir do ano que vem, que vai ser onde os segundos anos, primeiro esse ano e o segundo ano que vem, vai estar sendo realmente seguindo esses itinerários. E muita coisa fica assim, a gente não sabe ainda, né? A proposta está aí. No papel tudo é bonito, né? Mas quem gosta, cada escola, eu trabalho em escola de periferia, meus alunos todos falam que não sabem o que é esse novo ensino médio. Eles têm dificuldade de escolher, às vezes, os itinerários, porque o nome diz uma coisa, diz tudo e diz nada ao mesmo tempo. Então, eles ficam perdidos na hora da escolha, né? Porque, infelizmente, a nossa base do fundamental não dá... tinha que dar suporte para eles escolher, mas não dá. Não adianta falar de novo ensino médio se o ensino fundamental não muda, nem o ensino infantil, né? Se não vier nessa cadeinha para poder mostrar, você vai ter um poder de escolha, mas você não ensina o seu aluno a escolher, fica difícil deles entender o que é. Né? Eu acho que é mais isso. Não sei se eu consegui contemplar aí o que estava se pedindo, mas eu segui essa linha de raciocínio aí, qual que é a relação da BNCC com o ensino médio, que é a base geral comum e a busca do protagonismo juvenil que está propondo. Tá ótimo. Eu acho que a gente consegue aprofundar mais depois. Essa palavra protagonismo juvenil, ela aparece demais, né? E ela deixa a gente com muitas dúvidas. O que seria isso de fato? De onde vem isso? Qual a relação desse protagonismo com a autonomia? E sempre que eu ouço essa palavra autonomia, parece que é uma coisa que vem natural, né, das pessoas. Parece que as pessoas têm... Ou então é um chip, você instala e a pessoa sai com autonomia. Mas, assim, o que eu percebo nas pesquisas, eu sou antropóloga e eu estou pesquisando juventudes e redes sociais, e às vezes eu pergunto para as pessoas assim, o que você entende por autonomia? Para os professores também não sabem direito o que é isso. Eles falam assim, olha, eu sei lá, dizem autonomia é a palavra da moda, então eu uso mesmo. Mas é uma coisa que a gente pensa assim, autonomia é uma coisa que a gente aprende, né? Autonomia é um processo.
Você leu meu pensamento, porque é uma discussão que a gente tem muito em ATPC, em relação à questão dessa autonomia, que tem que ser ensinada na educação infantil, né, no ensino médio, da noite para o dia. É uma coisa que a gente vem batendo na tecla. Então, não adianta eu querer a autonomia do meu aluno se eu nunca ensinei ele. Exatamente. Os professores não têm autonomia nas escolas, né, para agir, para decidir. E quando você fala aí que essas escolhas que o aluno pode fazer são escolhas até um certo ponto, porque elas já vêm pré-definidas, e pelo que eu entendi também, a realidade da escola vai definir também a escolha, né? Isso. Não dá para você pensar em colocar uma alta tecnologia dentro de uma escola de periferia que não tem nem banheiro, que a gente sabe que tem escolas que não tem nem banheiro. Eu conheço na cidade que eu moro escolas que estão tão precárias que nem os banheiros estão funcionando, gente. E aí você fica pensando assim, como é que você vai instalar? Você vem com um projeto todo grandioso falando de tecnologia 4.0, 5.0, se a escola não está funcionando minimamente, né? É preocupante. Eu vou passar agora para a professora Luma, para ela falar um pouco desses itinerários formativos e acrescentar mais para a nossa conversa. Professora, é com você. Amei a fala das professoras aí, da neuropsicóloga também. Me identifiquei muito, porque eu tenho 26 anos, eu me formei aos 20 em Geografia, que foi a minha primeira graduação. Depois eu fiz Pedagogia, e aí algumas pós em entender melhor, né, como que funciona o processo educacional. E realmente, nós, professores, estamos com dificuldade de entender como vai funcionar esse novo ensino médio. Desde o ano passado, pelo menos aqui na rede estadual, né, eu trabalho na rede estadual, municipal e na rede particular também. Então, são 3 realidades muito diferentes para mim. E desde o ano passado, vem sendo ofertado alguns cursos e os ATPCs, né, de formação continuada sobre esse novo ensino médio, mas que repete muito do mesmo, né? Ele já vem aí com um esqueleto pronto, e a nossa dificuldade é passar para o aluno como ensinar para ele que ele precisa decidir quais cursos, né, quais áreas ele vai escolher aí dentro desse novo ensino médio, e porque nós mesmos estamos com dificuldade de entender tudo isso. A nossa realidade é que esses pilares do novo ensino médio, eles foram, assim, jogados para nós sem muito nos formar para isso, e que agora a gente tem que passar para eles com uma segurança, com uma clareza que nós também não temos. Então, a fala das meninas foi assim, muito importante e muito certa. Como é que eu vou preparar esse adolescente para fazer uma escolha que nós mesmos não estamos entendendo como vai funcionar? Essa é a minha primeira preocupação quando eu vi esse projeto desse novo ensino médio, né? A segunda preocupação que eu tenho quando eu vejo esse projeto é essa articulação entre a formação básica, né, que a Fernanda falou, e os itinerários formativos, né? Colocando uma carga de itinerários formativos aí de 1.200 horas no ensino médio, que o aluno vai ter que decidir aí qual itinerário seguir, qual área do conhecimento seguir. E realmente no ensino fundamental ele não teve esse trabalho de observar o que ele gosta de fazer, observar quem ele é. E aí, quando chega no primeiro ano do ensino médio agora, eles vêm com um formulário, né? Que você, aluno, precisa lá ticar quais são as áreas que você tem mais interesse e enviar isso para a escola fazer aí um cronograma de quais itinerários escolher. Isso me preocupa muito, são 2 coisas que me preocupam bastante. Principalmente dentro de um contexto de pandemia, onde foi ainda mais difícil, eu que tenho o primeiro ano do ensino médio,
eu tenho aula de eletivas, e eu sou Proatec, que é um cargo novo aí no estado, um professor que fica auxiliando os alunos com a tecnologia. E eu auxiliei eles, né, com a ler, entender as opções que eles tinham ali de itinerários e escolher. Escolher para eles é muito difícil ainda. Não foi uma preparação, sabe, que veio do ensino fundamental. Essa primeira leva aí de ensino médio, que é esse que vai sentir essa implementação, vai ser uma leva que vai sofrer bastante, porque eles ainda não têm essa preparação para escolher o que querem ser, apesar de poder trocar, né, de opção depois. Então, essas são minhas preocupações de início, assim. O que são esses itinerários formativos? Dentro das diretrizes do novo ensino médio, né, eles colocam lá no artigo 6, inciso 3, que os itinerários formativos são um conjunto de unidades curriculares ofertada aí pelas instituições, redes de ensino, que possibilitam ao estudante aprofundar os seus conhecimentos e se preparar para o prosseguimento dos seus estudos ou para o mundo do trabalho de forma a contribuir para soluções de problemas específicos da sociedade em construção. Esses conjuntos, né, essas unidades curriculares que ele fala aqui, elas já vêm muito pré-definidas, sabe, com competências específicas que esse aluno vai desenvolver e aprofundar. Então, por exemplo, ele vai ter lá linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas e sociais, né? Ele vai ter que escolher dentro dessas opções aí, além, né, da formação técnico-profissional, qual área ele tem mais interesse. Então, se ele é um aluno que gosta mais de ciências humanas, ele vai escolher itinerários voltados para a área de ciências humanas. E isso já vem meio que pré-definido, as competências que ele vai desenvolver dentro desse itinerário, as áreas do conhecimento que ele vai trabalhar dentro desse itinerário, e para isso eles diminuíram aí a quantidade de horas do currículo base, né? Então, por exemplo, a minha disciplina de geografia, em um determinado momento aí do ensino médio, eles vão ter uma aula aí de geografia por semana e o restante do desenvolvimento dessa ciência vai ser dentro de um dos itinerários, se ele escolher o itinerário de ciências humanas. Até onde eu vejo isso como positivo? Se o aluno ele já tem aí uma decisão tomada sobre a área do conhecimento que ele mais gosta, ele vai se dar muito bem, porque aí ele vai começar a estudar mais do que ele já sabe que ele gosta. Se o aluno ainda não tem não desenvolveu essa aptidão lá dentro do projeto de vida, né, que é aí a disciplina ou o projeto, depende de como a escola vai ver isso, que vai estar junto no novo ensino médio, se ele ainda não desenvolveu, ele vai ficar trocando de área aí até ele encontrar a área que ele mais gosta. De 6 em 6 meses ele vai poder ter essa dinâmica aí de trocar, né, de itinerário. Imagina para esse adolescente como que vai ser para ele encontrar essa área que ele mais gosta, né? Até quanto, né, o quanto a escola está preparada para dar suporte para esse aluno desenvolver essa aptidão, sabe? Muito difícil, principalmente dentro da realidade que a gente tem. Tem escolas que não vão conseguir oferecer vários itinerários. O documento é muito claro quando ele diz que o ideal é ofertar, né, escolhas ao estudante, mas nem toda escola, como vocês acabaram de falar, né, vai ter esse ideal. E aí, se a escola tiver, então, só 2 áreas aí, que é o mínimo, 2 itinerários, que vai ser o mínimo para esse aluno decidir o que ele quer cursar aí durante o ensino médio. Ele vai ficar dentro dessas 2 áreas aí, e não vai descobrir o restante. E se na escola a maioria dos alunos escolherem matemática? Os alunos que gostam mais de ciências humanas, como é que eles ficam se a outra
parte da escola escolher ciências da natureza. Falam sobre aí a opção, né, de buscar essas outras opções de itinerários em outra escola, outra instituição, procurar transporte para que esses adolescentes, né, esses alunos que queiram fazer um itinerário que tem outra escola, possam cursar lá. Isso é muito complicado dentro de um sistema de ensino, dentro de um sistema como a gente tem, né? A gente sabe da realidade da escola, a gente sabe das dificuldades que a escola já tem para combinar um horário para o projeto de vida, tecnologia e eletivas funcionar mais ou menos no mesmo horário, que é uma coisa que o ano passado foi um tormento para os diretores de escola conseguirem aí organizar um horário para que as aulas de eletiva da escola toda fossem no mesmo horário, justamente porque dentro de uma mesma sala eles poderiam escolher cursos de eletivas diferentes, e já foi muito difícil. Eu fico pensando como é que eles vão fazer funcionar itinerários diferentes com uma carga tão grande, né, dentro da escola. É muito complicado pensar nisso, analisando a situação na realidade escolar que temos. Concordo com vocês que o projeto é incrível, né? Ele vai dar opções para os alunos que, por exemplo, no meu ensino médio, que não faz tantos anos assim, eu não tinha essa clareza de decidir, né, saber já de qual área que eu gostava mais, saí do ensino médio muito perdida, já fui logo para a faculdade, mas saí um pouco perdida ainda, e esses itinerários, eles vão ajudar o aluno a entender o que ele gosta mais, né? Só que a realidade da escola vai dificultar com que esse projeto funcione aí do jeito que ele está proposto. Os eixos, estou dentro do tempo ainda? Já passei? Não. Os eixos estruturantes aí, que são os temas que vão ser trabalhados dentro do itinerário, né? Investigação científica voltado para pesquisa, né? Processos criativos, que são experimentos, modelos, né? Protótipos. A mediação e intervenção sociocultural, que é a mediação de conflitos, vai trabalhar isso, né? E o último é o empreendedorismo, que é voltado aí para a prestação de serviços, né? Proatividade do aluno, desenvolver a proatividade, e o uso das tecnologias para resolver os problemas. Dentro dos itinerários serão essas habilidades que serão desenvolvidas nos alunos. Esses itinerários, eles podem ser integrados, né, um com os outros, então, no mesmo itinerário pode ter linguagens, matemática, ciências da natureza, isso vai ser decidido aí dentro da escola, né, com o grupo, né, de professores que terão ali. Essa é uma outra dificuldade para a rede estadual, né, porque a gente só consegue formar um grupo depois das atribuições de aula lá em março, né? Com muita fé, em março você já tem um grupo formado. Como é que você vai decidir os itinerários formativos da sua escola se você não tem um grupo ainda de professores formados? Então, isso vai vir assim, vai ser imposto, né? A direção da escola ela vai ter que decidir de acordo com o que ela tem ali. E não vai ser culpa dela, é o que ela tem. Então, é o documento, essas diretrizes que estão dentro de uma realidade que não existe. Acho que eu, como professora do ensino médio, acho o projeto lindo, mas até uma implementação que funcione, acho que é muito importante começarem a ouvir os professores com relação ao que vai ser, ao que vai funcionar e ao que não vai funcionar, e principalmente nos preparar para trabalhar com esse novo ensino médio, que é uma coisa que eu não me sinto aí preparada ainda, apesar do ano passado muitos ATPCs já foi, né, de formação sobre o novo ensino médio, esse ano já teve, né,
mas ainda não me sinto preparada para trabalhar itinerários formativos assim, integrados principalmente, né? E acho que o aluno ele vai sair sim preparado, mais preparado para o mundo do trabalho, se ele tiver uma equipe muito bem organizada, estruturada, para passar isso para ele. E não temos ainda. Ainda não somos uma equipe de professores preparada para esse novo ensino médio. Então, essas primeiras levas aí, né, que sairão, elas sairão com bastante dificuldade nesse aspecto. É assim que eu vejo o que está acontecendo. Bom, acho que é isso que eu tinha para dizer. O Estado, eu trabalho com ensino médio, né, na particular e no município são de ensino fundamental, mas eu já sinto essa dificuldade. Eles estão começando com o projeto de vida agora, né, essas disciplinas novas do Inova. Então, acredito que quando eles chegarem lá no ensino médio, estarão mais aí familiarizados com as decisões que terão que tomar do que essa galera que está começando com as disciplinas do Inova agora e já vão ter que tomar essas decisões. É assim que eu vejo. Obrigada, professora Luma. E eu fiquei pensando aqui na questão do aluno trabalhador, né? Como é que esse aluno que é trabalhador, como é que fica o aluno do noturno, que não tem essa possibilidade de um maior tempo na escola? Como é que ele vai definir esses itinerários? Quais os horários que ele vai ter para ir para a escola, numa escola de tempo integral, não sei? Como é que funciona isso para o aluno? Outra questão também, né, de prédio mesmo, questão física. Como é que a escola vai oferecer aí itinerários formativos em período adverso, se no período adverso tem aluno lá em todas as salas, está tudo lotado? Como é que vai, aonde vai colocar, né, para funcionar esses itinerários? É outra questão também. Sim, nas escolas que tem ensino fundamental 1, 2, né? Como é que fica tudo isso? É bastante complexo. Agora eu passo para o professor Dr. Gandini para fazer uma avaliação, né? Como é que o senhor vê esse novo ensino médio? Será que a gente pode falar em quem ganha e quem perde nesse cenário? Ou só em quem perde? Bom dia, Helena. Bom dia, Andréia. Bom dia, Luma. Bom dia, Fernanda. Quero agradecer o convite da Ana Paula e quero começar, assim, saudando todos os membros desse coletivo e todos aqueles que nos ouvem e interagem conosco através das mídias sociais. Eu sou o Gandini, sou diretor de escola, professor da educação básica também, do ensino médio, e faço parte da POSP, que é o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. Eu vou organizar minha fala em 3 partes. A primeira delas é fazendo uma análise mais ampla em relação a essas alterações. A segunda, quero falar um pouquinho sobre esse novo TEC e também, como terceira parte, essa questão da EJA, que também essas alterações elas se desdobram em inúmeras interfaces. É importante dizer que esse projeto da reforma, né, do ensino médio, ele foi através de uma medida provisória. E eu não sei, né, se é de conhecimento popular que uma medida provisória, certamente, ela só é colocada quando não há consenso ou quando não há... não se chega num ponto em comum dentro de um processo democrático. Então, é importante dizer que esse processo de reforma, ele não contempla de forma democrática os anseios de todos os envolvidos dentro do ensino médio. É importante colocar também que esse projeto ele não atende aquilo que os jovens hoje colocam, né, se colocam e trazem para nós no cotidiano das escolas. Como, por exemplo, eu trabalho no ensino noturno há muitos anos e eu vejo um anseio muito grande deles em relação ao mercado de trabalho, a como
conseguir, né, uma colocação profissional, e são poucos aqueles que desejam ter uma continuidade nos estudos. Falando, né, fazendo um recorte aí no meu lugar de fala, né, que é as escolas mais periféricas e mais vulneráveis. Então, trazendo essa questão da reforma do ensino médio hoje, é de suma importância colocar que ela vem como medida provisória. Segundo, não houve um processo amplo de debates e discussões envolvendo aí não só as universidades, como também as entidades e, sobretudo, o professor. Então, nesse momento, a gente vive um momento de implantação de forma a não considerar a própria formação docente. Então, existe aí um projeto que coloca a necessidade de um professor generalista, né? E nós sabemos que na educação, historicamente, né, nós temos esse problema, né, não só da falta de professores que tenham uma formação específica, como na área de ciências exatas, né, física, química, são disciplinas que a gente sempre acaba tendo falta de professores. Então, nesse contexto, eles colocam lá a possibilidade do professor, que tem 160 horas na sua formação, trabalhar disciplinas específicas, como, por exemplo, um professor de matemática, ele vai lecionar física, né? E um professor de educação física, ele vai poder dar aula de biologia. Então, isso tudo nos traz profundas reflexões, né, em relação não só à questão do que estará sendo proposto, como também de como esse professor vai estar trabalhando com seus alunos. A APUESP, ela tem se colocado de forma frontal como contrária a essas mudanças. Temos estudos e pesquisas que revelam, né, a ineficácia desse projeto, sobretudo no estado de São Paulo, que temos acompanhado e vivenciado uma constância aí de alterações de políticas de governo, né, e não políticas de Estado que efetivamente promovam uma mudança. Temos também, acho que a Helena trouxe, né, a questão da infraestrutura. As escolas hoje elas não estão preparadas para esse projeto, e também a importância de se ouvir os jovens. Os jovens, eles estão tendo oportunidade de escolhas, mas de uma escolha, digamos assim, meio que pré-determinada, né? Não é uma escolha que o jovem ele tem essa oportunidade ali de dentro da diversidade do currículo, expressar a sua singularidade, a sua vontade. Isso é algo que, até para nós, professores, né, os itinerários, eles estão complexos, quiçá os alunos que, né, têm tão pouco na pandemia, frequentaram, estão tendo oportunidade de conhecer. Também é importante dizer que essa reforma, de certa forma, privilegia o setor privado, porque sabemos que o setor privado ele acaba tendo uma condição melhor de ofertar não só os itinerários, né, por conta das dos seus recursos, não só tecnológicos, como humanos e também de infraestrutura. Então, de certa forma, esse projeto também ele exclui os jovens com menor capital econômico, né, social. E também entendemos que o ensino médio ele precisava passar, né, ele precisa passar por uma mudança, mas uma mudança que venha ao encontro das necessidades reais desse jovem, sobretudo da escola pública. Nós sabemos que, historicamente, os nossos alunos eles terminam o 9º ano e uma porcentagem muito grande de alunos, quando saem do ensino fundamental 2, eles evadem, né? Porque o ensino médio, de fato,
ele não consegue garantir a permanência desses jovens. Então, é um caso, né, a ser estudado e vislumbrando aí propostas que venham realmente ao encontro dos nossos alunos. E sabemos que aquilo que é ruim ainda pode piorar, né? Porque essa reforma, ela é tão prejudicial aos estudantes da escola pública que ela foi imposta, né, por uma medida provisória. Uma medida provisória num governo provisório, que foi o governo do Michel Temer, e também sabemos que a BNCC ela foi alterada de forma também, né, a atender esse projeto que o governo entendia e entende que seja necessário. Enfim, eu gostaria, assim, de colocar também a nossa preocupação em relação às disciplinas que vão ser suprimidas, porque nós vamos ter, como a professora Fernanda colocou, né, acho que foi a Fernanda que falou, em relação à questão da organização curricular. Então, a gente acaba tendo, sim, uma perda de disciplinas da base, da parte diversificada, e também a inclusão de disciplinas à distância, através das plataformas. Então, uma parte dessa carga horária, ela acaba sendo colocada aí também à distância, né? E sabemos aí o que tem por detrás de uma proposta de um ensino à distância a ser implementado aí num futuro tão próximo no ensino médio. Esses itinerários, eles vieram prontos da Secretaria de Estado, então não considera as realidades de cada unidade, então é uma farsa dizer que a escola terá autonomia para implementar os seus itinerários. Nós não temos nem condição técnica para isso, de montar, de organizar, né, o que dirá de respeitar. E isso também vem na contramão, né, da questão das propostas pedagógicas, dos projetos pedagógicos das escolas, que não tiveram nem tempo de serem adaptados, reformulados, incluídos na perspectiva da gestão democrática. E colocando aqui a segunda parte, o Novotec é algo que nos preocupa muito, porque estamos retrocedendo, né, no período da história da educação, da formação tecnicista, e sabemos os impactos, né, disso na educação atual. Eles fazem aí toda uma nova roupagem, né, a inclusão de algumas terminologias, e sabemos que na prática é um fim em si mesmo, né? Temos aí um projeto PEI, que é uma farsa. Todos sabem que a PEI, ela exclui, muito mais exclui do que inclui, mas ela acaba sendo colocada como uma saída para os docentes terem um maior poder aquisitivo, porque ele aumenta o salário dos professores, mas, em contrapartida, acaba ampliando o tempo de permanência desses alunos na escola com uma proposta que não atende também aos interesses desses jovens. Aqui na região, por exemplo, as escolas do ensino médio, elas vão começar, as que se tornaram PEI, às 14h e terminam às 21h. Aí eu pergunto para vocês, um jovem que entra às 14h e sai às 21h, que horas que ele consegue um estágio ou uma bolsa, que horas que ele consegue trabalhar, né? Porque muitos desses jovens hoje precisam complementar a renda das suas famílias, e isso nos preocupa bastante, inclusive porque em cidades como Ribeirão Preto, por exemplo, eles colocaram numa mesma região 4 ou 5 escolas PEIs, onde o jovem trabalhador ele vai ter que se deslocar ao centro da cidade. E nós sabemos que o Estado ele não garante o transporte desses jovens que não conseguem estudar nas escolas dos seus respectivos bairros. Então, percebam que são mudanças que muito mais retrocedem do que avançam.
Nós vivemos um período da educação, né, que é o período da institucionalização, o período em que as crianças ficavam institucionalizadas por um longo período nas escolas, e hoje percebemos o retorno dessa institucionalização no ensino médio, né? O jovem vai passar aí 10 horas na escola, né? E a gente não sabe dizer se isso é bom ou ruim, mas a gente percebe aí um movimento do governo de forma muito estratégica, onde ele amplia o rendimento do professor, né? Que a gente sabe também que é um engodo dizer que aquela gratificação melhora as condições de trabalho docente, mas sabemos, né, quais são os interesses aí deste governo. E para terminar a minha fala, é algo assim que a gente também se preocupa, que é a inclusão de professores das escolas técnicas dentro das escolas estaduais. Então, nós temos aí também uma diminuição de aulas, porque nós vamos ter aí, dentro desse Novotec, a inclusão de professores da ETEC, Centro Paula Souza, né, enfim. Então, isso também há uma perda, né, de aulas para os professores. E a EJATEC, né, que também é um novo projeto que está sendo colocado, de forma que eles incluem também os itinerários formativos, e também percebemos a inclusão aqui, né, de um ensino à distância para esses alunos, desrespeitando, né, a nossa legislação educacional histórica, né, inclusive a Lei 444 de 85, que regula a organização do magistério no estado de São Paulo, e temos aí inúmeros problemas a serem enfrentados e precisaremos aí, né, de estudos, de debates, de reflexões que venham trazer luz em meio a essa escuridão que estamos enfrentando. E então eu vejo assim com muita fé esse coletivo, porque precisamos, né, realmente trazer esses debates à tona, e quero já assim colocar que a POESP tem feito um enfrentamento em nível nacional, estadual e nos municípios na luta pela garantia dos direitos não só dos professores, como também na busca por uma educação de qualidade. A nossa presidenta, a professora Bebel, tem assim liderado inúmeras batalhas, seja na Assembleia Legislativa, seja nos municípios, no enfrentamento a esses desmandos desses governos. Quero agradecer mais uma vez, espero poder ter contribuído com o debate. Nossa, professora, excelente a sua fala, né? A fala de todos foi muito, muito importante para a gente pensar. Eu fico pensando aqui, né, como é impossível a gente pensar em políticas para a educação sem pensar em políticas sociais. E a gente observando esse momento em que o Brasil vive de desmonte das políticas sociais, né? Porque, assim, esse novo ensino médio, ele está inserido num contexto, assim, de um desmonte das leis trabalhistas, essa possibilidade do jovem entrar para o mercado de trabalho sem carteira assinada, né, sem reconhecimento, é muito preocupante. Então, é um bolo de coisas que está acontecendo, que se a gente não parar e ver como está tudo muito combinado, né, a gente até se encanta um pouco pelo discurso do novo ensino médio. Realmente, a gente precisava ver alguma coisa para o ensino médio, porque é uma fase que a gente diz assim, para que serve, né? Os estudantes perguntam, para que serve o ensino médio? Parece que assim, para alguma coisa parada entre o ensino fundamental, que a gente aprendeu o básico, e
e o mercado de trabalho ou a universidade para quem pode ir. Mas era necessário dar um rumo, mas será que era esse rumo? Não era isso que a gente queria, né? Os professores queriam ser ouvidos, os estudantes queriam ser ouvidos. Eu converso muito com os jovens nas minhas pesquisas, e eles falam assim, a gente nunca é ouvido. A gente não merece ser ouvido nunca, por quê? Né? Então, são coisas bastante assim, preocupantes mesmo, pensando em termos de presente e de futuro próximo para o país também. Né? E o que vocês acham? Qual seria um caminho agora? Agora a coisa está em andamento. O que nós poderíamos fazer para amenizar? Ou, não sei, para sobreviver a isso? Qual seria um caminho para sobreviver a tudo isso? Andréia. Pronto. Então, eu queria falar 10 coisas, mas eu vou falar 2, tá bom? Primeiro que as meninas trouxeram aí uma questão que a gente precisa pensar. Elas falaram muito em protagonismo com autonomia, né? E como é que você gera protagonismo com autonomia? Você tem que trabalhar isso lá atrás, muito lá atrás. Primeiro que o adolescente por si só, pela fase da adolescência, ele já tem vários dilemas, várias questões, que ele vai estar um pouco confuso na jornada, na trajetória dele. Essa autonomia, ela é uma competência. E essa competência tem que ser desenvolvida desde lá de trás. A gente está falando de mamada, né? De peito. É ali que você já começa a pensar se você vai querer que seu filho tenha autonomia lá na frente, se você vai querer que ele seja maduro, né? Porque se toda hora que ele chorar você der o peito, você já não está garantindo que ele tenha autonomia nem amadurecimento. O amadurecimento da criança em cada faixa etária, tá, gente? E aí é uma visão da psicologia, tá bom? Aí não sei se vai a favor contra o Piaget ou a favor, não é nem isso que eu estou dizendo, tá? Mas a gente pensa uma criança de 5 anos com um tipo de maturidade, a gente pensa uma criança de 12 anos com um tipo de maturidade, a gente pensa um adolescente de 16, 17 anos com um tipo de maturidade que é pertinente ao desenvolvimento dele, que é esperado. Quando você tem um desenvolvimento favorável, que você não tenha muitas questões fora, né, da curva ali para essa pessoa. Ele vai ter autonomia e ele vai ser um estudante, não um aluno meramente matriculado, né? Se ele tiver intencionalidade naquilo, e essa intencionalidade, ela é preparada, ó, lá atrás. Então, não dá para você esperar que a pessoa chegue com 15 anos na escola e que ela esteja pronta magicamente, que vai cair no colo. Isso não vai acontecer. Então, é um processo que tem que se pensar desde lá de trás, né? No desenvolvimento infantil. Como é que você garante que lá na frente essas competências tenham sido desenvolvidas? E uma outra coisa é que todo jovem, pode ser de qual região que for, qual recorte, qual classe social, ele vai ter uma busca visionária. Isso daí é do jovem. Ele vai ter uma visão de futuro. Ele vai querer construir alguma coisa. Então, assim, a professora que ela tem 26, 27 anos, né? Lá atrás, ela tinha um sonho e ela tinha uma visão. E aí ela constrói essa visão. Todo jovem tem uma busca visionária. Mas olha o que o professor falou. O professor falou assim, olha, mas o aluno que é do noturno, ele não está pensando em graduação, ele está pensando em trabalhar. É uma busca visionária diferente, porque ele tem demandas que são do aqui e agora. Tem demandas econômicas, porque ele já está no noturno, ele já não tem muitas oportunidades, né? Ele está no noturno e a busca dele é do aqui e agora. E no que o jovem brasileiro ele converge? Apesar das diferenças, né? Todos eles querem ter um futuro. Todos eles querem chegar em algum lugar. Os sonhos até podem ser diferentes, mas todo mundo tem um sonho. Pergunta para alguém de 16, 17, 18 anos, você não tem um sonho? A pessoa tem alguma coisa que ela vê lá na frente. E essa autonomia, essa maturidade, que vai fazer com que desenvolva esse projeto. O jovem precisa ter um projeto. Mas a criança também precisa ter um projeto.
né? Então, é algo anterior. E essa busca visionária, quando ele tem recursos adequados, recursos cognitivos, emocionais, financeiros, culturais, sociais, quando ele é favorecido, isso daí é uma obrigação da sociedade. Não precisa ser difícil. Sabe essas histórias de superação? Ai, a pessoa passou por um mar de sofrimento e aí ela conseguiu se formar e hoje em dia ela é doutora na USP. Mas tinha que ser assim? Tem que ser com sofrimento? Tem que ser com superação? A sociedade tem que fazer com que todos tenham condições semelhantes para que não tenha que passar por tantos obstáculos para você realizar a sua visão. E a autonomia, o amadurecimento, vai transformando essa visão do jovem em algo cada vez mais profundo, né? Uma perspectiva mais alta. O jovem ele tem que estar preparado, tanto na questão de responsabilidade como na questão de intenção. Só que aí entram vários fatores brasileiros, né? Vocês estão falando de escola de periferia, né? A escola de periferia, vocês estão falando de coisas aí, que ainda vai começar e tal. A escola particular, há muito tempo, já implantou, assim, depois de 10 anos, que estão falando aí de empreendedorismo. As escolas particulares, os colégios já vêm trabalhando isso daí há 10 anos, que é muito uma visão, no fundo, de quem manda em quem. A gente está falando em mercado de trabalho, e é uma pena que a proposta seja essa, de preparar para o mercado de trabalho. Você fala isso, no final, é só isso, né? Mas quem continua dando ordem em quem e quem está numa relação de subserviência. Enfim, fiz a escola aí nos anos 80, nos anos 90, e escola fundamental, ensino médio, e parece que hoje em dia eu ouço vocês falando, e eu falo, parece sim o que o professor falou, é uma outra roupagem, mas é a mesma coisa, né? Continua, são nomenclaturas mais bonitas, né? Esses itinerários formativos, você fala, que bonito isso, aí quando você vai ver, você fala, o que é isso, né? É a educação tecnicista, e a gente está falando de um recorte nosso, né? Você está falando do público, eu não sei se o privado, as escolas aí de R$9.000 a mensalidade, o que está acontecendo lá, né? E me parece aí da perspectiva da pirâmide, né? Quem manda em quem obedece. Essa é a minha participação. Então, eu lembrei do modelo, eu estava conversando com a Ana Paula ontem sobre isso, a forma como era organizado o ginasial na década de 40, me ajudem aí, que era o ensino clássico, o científico e o normal. É muito parecido, né? Porque assim, o clássico para quem vai para os altos estudos acadêmicos, o científico para quem vai para o mercado. E o normal era para formar a professorinha, que se der certo ela vai para a escola, se não der certo ela casa, vai dar certo de qualquer jeito, né? Então, parece que a gente está voltando, na verdade, parece que a gente está voltando, não, parece que a gente está vendo o mesmo cenário de uma forma muito melancólica. E pensando aí no que a André acabou de falar, eu já trabalhei numa escola de São Paulo, que era assim, uma escola de super badalada de São Paulo, né? Que eu não vou falar o nome aqui para não fazer merchan grátis. Nem processo. E lá já tínhamos esses tais itinerários com outros nomes. Por quê? Porque o aluno ia de manhã, o aluno do ensino médio ia de manhã e tinha as aulas normais, né? História, matemática, inglês, blá, blá, blá. E ele ficava à tarde para as aulas de iniciação científica, para as aulas de laboratório, de teatro, de cinema, de não sei o quê, e para as aulas de tecnologia, de padaria. A gente tinha uma padaria na escola, para as aulas de bordado, para as meninas que queriam fazer bordado, e os meninos, já era uma escola bem moderna, né? Para os meninos que faziam bordado, crochê. Então, é uma coisa assim, sabe? Então, isso daí, eu dei aula lá no final dos anos 2000, no começo dos anos 2000. Então, quer dizer, estão trazendo o modelão da escola particular com uma cara
diferente para as escolas públicas, sem perguntar se a escola pública tem estrutura, se o professor tem formação, se o jovem precisa disso, o que o nosso jovem precisa, né? Sei lá, desculpem, me empolguei aí, que essa questão é tão delicada, né? Fernanda, por favor. Acho da Andréia e da Helena, a gente fala assim, criar autonomia. A Base Nacional Comum Curricular coloca que tem que criar autonomia desde lá de pequenininho, não é de hoje. Mas, porém, a gente tem uma estrutura que a gente falou, que criou tanto esse aluno de escola pública a ficar quieto e escutar, o dia que você manda ele falar, ele não fala. Porque eu falo, faz 10 anos que eu dou aula. E há 10 anos eu falo assim, o que você pensa sobre isso? O aluno se cala no ensino médio. Porque ele vem ao longo da vida inteira sendo calado. E como agora quer que ele fale, ele tem os sonhos dele, tem os desejos dele, mas nunca deram confiança para ele o suficiente para ele abrir a boca e falar. Aí hoje, da noite para o dia, quer que ele escolha um propósito de futuro. Ele tem o dele, mas também estão querendo impor. Sempre que faculdade você quer fazer? Existe muito além da faculdade. E eu venho conversando, não, você não quer uma faculdade? Esse não é o problema, mas o que você gostaria de ser? Se a gente está falando de projeto de vida, é vida, não de carreira. Se a gente está falando de, o que eu quero como ser humano, por que eu tenho que construir um profissional? Tem que construir primeiro um ser humano. Aquele que fala, argumenta, que tem seus desejos e expõe isso para a sociedade. Mas eu crio um aluno desde a educação infantil, hora para dormir, hora para brincar, hora para isso, hora para aquilo outro. Aí chega no fundamental, você não pode ficar andando, você tem que ficar sentado e escutar o professor. É como você quer um ensino médio, todo autônomo. A propaganda é linda, realmente, super linda. Mas cadê esse meu aluno que fala e que questiona? Por que quando teve o negócio dos secundaristas, todo mundo assustou? O jovem está falando, mas o jovem não pode falar. Entendeu? Então, a gente tem uns discursos, mas espera outra atitude do jovem. Que a todo momento a gente está podando. E o dia que a gente pede para ele falar, ele não consegue. Porque ele tem medo, tem hora. Ele não sabe se está certo. Entendeu? Tem muitos que falam, mas tem muitos que falam na rede social. A rede social é o grande diário dos nossos alunos hoje em dia. Ele não tem confiança no professor, a escola não serve para nada. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui porque o conselho me ligou. Não adianta a gente, como falou, a gente pega as políticas públicas, joga numa estrutura engessada há anos e quer que mude. Entendeu? Eu falei assim, acho muito bonito o que está escrito lá. Se tivesse preparado o aluno, quando chegar naquele determinado momento, ele pudesse realmente, nossa, é isso que eu quero fazer. E também deixar claro para ele, não é porque eu escolhi isso que eu vou morrer fazendo isso. Entendeu? Eu falo para eles, olha, eu estou com 33 anos e voltei a estudar, voltei para a faculdade, estou fazendo outra. Você não é engessado para o resto da vida. Mas do jeito que a gente impõe, a gente fala, parece que ele tem que escolher uma coisa hoje e vai ter que morrer fazendo aquilo. Já foi-se a época. A gente tem adolescentes que nem sabem que profissão vai ter na hora que a gente tem que trabalhar. É uma revolução tão grande na tecnologia que tem empregos que vão sumir, empregos que vão surgir. E aí, vou ser engessado? Não, vou fazer tal faculdade porque aquilo é o futuro. Ninguém sabe como é o futuro. Mas tem possibilidades. Eu posso criar sinal para mim no futuro. Esses itinerários que eles criaram, a temática, não sei se a professora Luma viu, são lindas. Que dizem tudo, mas não dizem nada ao mesmo tempo. Isso é história ou matemática. E também criamos alunos em caixinhas e agora queremos integrá-los nas disciplinas de história com matemática, matemática com ciência da natureza, e a criatura nem matemática sabe direito. O que eu quero?
Eu estou falando assim, eu estou pondo que essas angústias que a gente discute na escola, que a gente vê alunos, a gente conversa, eu dou aula de sociologia e história no primeiro ano, e filosofia. E projeto de vida eu tenho no 9º ano. No projeto de vida no 9º ano, eu falo, gente, não é porque vai ter um novo ensino médio, a gente tem que começar a se inteirar, vem falando com eles, falando como vai ser, mas não sejam engessados, tentem buscar mais abertura, pesquisem. A gente tem que criar essa autonomia dele entrar na internet e não ficar só com o dedinho para baixo assim, e achando que está lindo e maravilhoso, porque tem alguma coisa de errado. Entendeu? Se a gente não enxergar isso no nosso aluno, ó, vamos pensar. O sistema quer que a gente seja assim. O que vai ser seu diferencial? Vamos pensar fora da caixa. Entendeu? A gente tem que estimular nossos alunos. Acho assim, quando você pergunta assim, qual que é a solução, o sistema está impondo. Ou a gente junta todo mundo e reclama, coisa que eu acho meio tópico de fazer, ou a gente fala assim, o que eu posso fazer como professora na sala de aula pelo meu aluno nesse sistema todo? É criar senso crítico. Vamos pensar. Pensa o que estão falando de você, o que você quer. Você tem a voz para falar. Eu deixo minhas aulas falar. O que você pensa sobre o assunto? Uma das aulas que tivemos outro dia, tanto em filosofia, história, o que são juventude e juventudes? Que nem a Andréa falou. O que é você ser como jovem? É coisa expandir, não adianta. Já que a gente não criou autonomia até agora, mas o senso crítico a gente pode espetar eles para assim começar a ter. Que é o princípio de uma autonomia. Esse é o meu ponto de vista como professora dessa situação toda. Né? Não sei, né? Cada um tem uma história, aí tem uma escola que dá aula, tem seus alunos que você já conhece ou está conhecendo, porque esse negócio de ensino híbrido. E outro ponto fundamental, estamos 2 anos de pandemia, ou seja, nossos alunos do ensino médio têm conhecimentos básicos do 8º ano. Eles perderam o 9º ano inteiro. Alunos de 6º ano que não está conseguindo identificar a letra cursiva, só a letra de forma bastão. Alunos que vão na escola porque estão com fome. Entendeu? Alunos que perderam pai, mãe, tio numa pandemia e estão sem assim, rumo e com medo do que vai ser do futuro. E como eu peço para ele escolher alguma coisa de futuro que ele não sabe o que é? Se essa pandemia acaba, se a pandemia não acaba. Tá difícil. Tá difícil viver o agora, né? Pensar futuro, então, tá impossível, né? Tá muito complicado. É como fala, tudo que mostra pra gente documento normativo, documento orientador, lendo, nossa, quero ser professora, é lindo, maravilhoso. Mas vamos pensar em cada unidade escolar, como que é. Ou melhor, cada família que engloba essa unidade escolar. E que família é essa? Né? Então, acho que é muito além de pensar só esse novo ensino médio, mas é que nem a Andrea falou, que jovem que é esse, né? Acho que de pensar no fator humano além de tudo, né? Não sei, minha formação humana não deixa eu pensar fora da formação humana. Né? Então, acho que essa é a minha angústia, né? Perante esse novo ensino médio, dessa estrutura toda que é arcaica e só está mudando de nome. Tá ótimo. Penso que o momento atual é de profunda resistência, né? Nós temos que resistir a esses processos todos, né? E de forma a enfrentar realmente esse contexto, esse cenário político, sobretudo porque coloca em xeque as nossas crenças, as nossas ideologias e as nossas possibilidades até. E eu vejo que o contexto nesse momento é de profundo engessamento no campo do pensamento sobre o papel político que cada um de nós temos na sociedade, sobre o papel que a gente ocupa na escola, sobre o papel que a gente ocupa nos coletivos, na universidade,
E eu chamo a atenção aqui de todos, né, de sermos, de fato, uma resistência no sentido de nos colocarmos nos diferentes espaços contra esses desgovernos e contra essas políticas nefastas da educação, e também com os nossos alunos, porque dentro do espaço da sala de aula, nós que trabalhamos nas ciências humanas, nós temos uma oportunidade imensa de dialogar com os alunos, seja no sentido de libertá-los, como também no sentido de aprisioná-los. Então, eu parto sempre do pressuposto de que, por exemplo, né, cada vez mais a gente percebe que essas disciplinas, esses itinerários, eles vêm formatados no sentido da gente não conseguir desenvolver conhecimentos e conteúdos que promovam a crítica, a reflexão. E onde eu estou, né, eu tenho aí comprado brigas homéricas em relação até aos meus pares, porque eu vejo que o próprio sistema, muitas vezes, ele vai tornando o profissional tão engessado, tão mecanizado, que a hora que ele vê, ele está reproduzindo, né, o que o próprio sistema quer que ele reproduz. E eu tenho, assim, né, ontem, por exemplo, no grupo da escola que eu trabalho, a diretora da escola postou uma foto com o secretário, né, toda bonitinha lá, ela com a vice-diretora, com o secretário. E eu já, na mesma hora, entrei lá e questionei, falei, poxa vida, num sábado vocês estão indo lá receber o secretário, quer dizer que o salário está ótimo, as condições de trabalho estão excelentes, e, enfim, manda o secretário vir aqui na escola que a gente quer conversar com ele. Né? Mas, enfim, eu em nenhum momento me furto de fazer essa provocação, essa reflexão, porque eu acho que o caminho não é outro. E nós que temos esse compromisso, sobretudo na nossa formação, nós não podemos nos furtar de fazer os enfrentamentos onde quer que estejamos, né? Seja no bar, seja na padaria, seja na fila do banco, onde nós estamos falando. Eu, por exemplo, tenho debatido muito a questão econômica, mas e aí, minha senhora, você está comprando 3 pães, está pagando R$4, o que a senhora me fala disso? Né? Um botijão de gás, você está pagando R$115. O combustível, R$6 o litro. Nós estamos voltando ao período da inflação. Então, é a partir, né, dessas coisas que parecem tão efêmeras que a gente consegue trazer as pessoas para pensar a realidade. Então, é isso. Quero agradecer mais uma vez, dizer que esse espaço foi fantástico e temos que levar esses temas, esses assuntos para todo mundo, compartilhar, divulgar, e quero aqui parabenizar vocês e dizer que estamos juntos, vamos ser resistência, vamos lutar. É isso aí. Muito obrigada, professor. Bom, gente, muito obrigada pela participação de todos. Luma, você quer falar alguma coisa mais para encerrar? Quero dizer que concordo, acho que o momento é de resistência mesmo, e as ciências humanas e sociais têm essa função dentro da escola.